Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira, onde a gente se encontra para conversar um pouquinho sobre coisas energéticas. Vamos chegando, enviando essa live aí para os seus amigos, para os seus familiares, para todas aquelas pessoas que vocês pensam que esse conteúdo vai poder auxiliar em suas caminhadas, para que todos possam acessar o conteúdo e que todos possam crescer juntos. O nosso objetivo aqui é esse, é que todos possamos crescer juntos. E hoje nós vamos falar, dando continuidade às lives que a gente já fez anteriormente, hoje nós vamos falar sobre o chakra coronário, o nosso sétimo chakra, o nosso chakra de conexão espiritual, aquele que faz a transcendência do material para o espiritual. Então vamos chegando, convidando os amigos, convidando os familiares, enviando o aviãozinho, para que a gente possa contribuir com a jornada de todos, para que a gente possa contribuir com a caminhada de todos e juntos crescermos. Bom, a gente já veio aí anteriormente, né? Semana passada nós não tivemos live porque eu tive que viajar, mas essa semana especificamente a gente vai dar continuidade às lives que a gente já tinha iniciado. A gente já fez live falando sobre o primeiro e o sexto chakra, o chakra básico, raiz, e o chakra frontal, o terceiro olho. Já fizemos uma live falando sobre o segundo e o quinto chakra, o chakra sexual, o chakra sacro e o chakra laríngeo. Fizemos uma live falando sobre o terceiro e o quarto chakra, o chakra umbilical, plexo solar e o chakra cardíaco. E hoje nós vamos encerrar essa série de lives falando sobre os chakras no chakra coronário, nosso sétimo chakra. Por que a gente está falando sobre o chakra coronário isoladamente, né? Para quem está chegando hoje, que não conheceu, que não assistiu aí as outras lives, o chakra coronário, ele é o único chakra que não tem uma correspondência com outro chakra, né? O primeiro chakra está lá correlacionado com o sexto, o segundo com o quinto, o terceiro com o quarto. E o sétimo chakra, ele não tem essa correlação com nenhum dos chakras inferiores. Por quê? Porque ele é o nosso chakra de conexão espiritual, é por onde a gente recebe a energia divina, por onde a gente recebe o fluido vital, por onde a gente recebe o Chi, por onde a gente recebe o prana, seja o nome que vocês gostem de dar, o nome que vocês gostem de utilizar. Cada civilização, cada escola de estudo tem aí o seu próprio nome, né, de acordo com a sua cultura. E no Ocidente a gente pega um pouquinho de cada um, né? E aí às vezes a gente fica assim, mas fluido vital é a mesma coisa de Ti, que é a mesma coisa que Ki, que é a mesma coisa que prana, que é a mesma coisa que energia cósmica. Como é que é isso, né? A gente está falando dessa energia que nos anima, né? Dessa energia que faz este corpo funcionar e faz com que a nossa alma possa se acoplar nesse corpo. É disso que a gente está falando, não importa o nome, tá? Então vamos chegando para a gente começar o nosso assunto de hoje. Eu sou Nádia Cianelli, parceira do Instituto TQA Brasil. Estou aqui todas as quintas-feiras de manhã fazendo live, trazendo conteúdo para compartilhar com vocês e que vocês possam compartilhar com outras pessoas também, tá? Vamos lá então. Para quem não assistiu às outras lives, todas elas ficam salvas aqui no feed do Instagram da TQA. É só voltar aí os vídeos anteriores que vocês têm acesso para vocês poderem acessar esse conteúdo. E, tendo dúvidas, pode colocar o comentário na própria live, pode enviar para o direct que eles enviam para mim e eu ajudo vocês, tá bom? Então vamos lá, né? O que é esse tal de sétimo chakra, o chakra coronário? O chakra coronário, ele fica aqui no topo da nossa cabeça. E diferente de todos os outros chakras, como eu já falei anteriormente, que não possui uma correlação com nenhum outro, né, de chakra superior com chakra inferior, ele também não possui uma dupla parte, né? Porque todos os nossos chakras, eles têm uma abertura para frente e uma abertura para trás. O chakra básico é para baixo e para trás. O chakra coronário é apenas para cima. Ele é representado como uma sequência de flores de lótus, né? 1000 flores de lótus empilhadas que alcança o divino, que alcança o céu, né? Que alcança o plano superior, vamos colocar assim. Então, o sétimo chakra, o chakra coronário, ele se apresenta assim, ó, aqui em cima, tá vendo?
para cima. Todos os outros têm a vertente, para frente e para trás. E o básico tem a vertente para baixo e para trás, né? Todos os outros para trás e para frente, os vórtices. E o chakra coronário é o único que possui um único vórtice, né? Apenas para cima. Por que isso? Porque o chakra coronário é o nosso chakra de conexão espiritual. Ele tem uma representação ali no corpo físico, um ponto no corpo físico onde ele se acopla, né? Onde ele traz essa energia para animar esse corpo. Porém, ele não é um chakra que cause verdadeiramente efeitos físicos. Por exemplo, quando a gente. Eu sou formada em fitoenergética, né? Então, quando a gente trabalha com fitoenergética, a gente tem os vegetais de caráter puro que vão atuar dentro dos chakras, para harmonizar os chakras. E a gente tem os vegetais de caráter físico, que vão atuar de maneira energética também, mas para tentar harmonizar as questões físicas que estão aparecendo em função da desarmonia daquele chakra. O sétimo chakra é o único chakra que não possui vegetal físico, porque não possui uma materialidade, né? Ele é totalmente espiritual, ele é totalmente sutil, né? Então, ele é aquele local por onde a gente recebe essa energia cósmica, por onde a gente recebe essa energia vital. E quando que a gente recebe essa energia vital? Todos os dias de manhã, quando o sol nasce. O sol nasceu, ele não traz só luz, calor pra gente, o dia, né? Ele traz também esse quantum energético para que a vida comece. A nossa contraparte no corpo físico do chakra coronário é a glândula pineal. E qual é a função fisiológica da glândula pineal? Regular as demais glândulas do nosso corpo e o funcionamento do nosso corpo de acordo com a variação de claridade, né? Se a gente percebe a gente percebe a claridade não só pela visão, tá, gente? Porque a gente tem a ideia assim de, eu vou dormir no quarto com o abajur ligado, mas não tem problema, porque eu vou estar de olho fechado, eu coloco aquela máscara, tapar o olho, né? E não tem problema a luz ficar acesa. Tem problema sim, porque a gente tem células fotorreceptoras no corpo inteiro, na pele principalmente. Então, qualquer vestígio de luz no ambiente que você está dormindo vai interferir no seu sono, vai interferir na produção de substâncias no seu corpo, vai interferir no funcionamento da sua glândula pineal, que vai interferir no funcionamento do seu corpo como um todo. Então, quando o sol nasce, a nossa glândula pineal também é desperta. E a gente recebe, nesse momento, um quantum de energia vital. Ele entra pelo nosso chakra coronário, puro, limpo, equilibrado, harmonizado, perfeito, para que a gente funcione de maneira perfeita. Porque o corpo humano foi feito para se autorregular. A gente que bagunça tudo, né? Como diz a minha amiga Rita Ferramola, se a gente se mete na nossa vida, a gente faz uma bagunça. Deixa a vida fluir, que tudo acontece aí da forma como tem que acontecer, né? Então, assim, a gente recebe esse quantum energético e ele começa a circular nos nossos chakras, né? Entrou pelo plano espiritual, né? Pelo nosso chakra espiritual, pelo plano mais sutil que a gente tem em termos de centros energéticos, desses 7 que são mais estudados, e ele vai circular de forma espiral, passando pelo primeiro chakra para nos conectar com a Terra, nos aterrar, porque afinal de contas nós também somos matéria, e vai passando nas correlações para ir modulando essa carga energética, né? Então, do primeiro para o sexto, do segundo para o quinto, do terceiro para o quarto. O que acontece quando essa energia pura, vital, equilibrada, harmônica, perfeita para a gente utilizar, que vai fazer com que o nosso organismo físico e sutil funcione de maneira perfeita e a gente verdadeiramente seja tudo aquilo que a gente nasceu para ser, revelando sempre a nossa melhor versão? O que acontece que isso não acontece? Ela entra pura. Quando ela passa pelos chakras, e esses chakras estão aí em desarmonia ou com travas relacionadas a esses chakras, ela vai se desarmonizando, ela vai se contaminando, vamos colocar assim, e vai sendo distribuída de maneira desorganizada, de maneira contaminada.
E aí a gente cria essa bagunça toda que somos nós hoje em dia no planeta Terra, né? E o que, que a gente faz para poder resolver isso? A gente olha para a gente vê onde que está a trava, onde que está o problema, onde que eu estou atuando de uma maneira que não é saudável, onde que eu posso fazer melhor, onde que eu preciso olhar para a minha vida e mudar a minha forma de percepção do mundo, para que eu consiga trazer essa harmonização, né? Claro, existem outras formas de harmonizar os chakras, mas harmonizar os chakras e não olhar para si mesmo, não perceber quais são as questões que estão desarmonizando esses chakras, é a mesma coisa que você limpar a casa e deixar a porta e janela aberta durante uma tempestade de areia, por exemplo. Vai sujar tudo de novo, né? Então a gente precisa trazer essa consciência. Então essas lives foram pensadas nesse propósito, da gente conhecer os chakras, trazer as suas características principais, que vocês podem acessar em qualquer lugar aí da internet, tem diversos sites que traz isso de maneira muito ponderada, muito responsável. Outros, cada um traz com uma linguagem diferente, né? Porque, como eu já falei anteriormente, também é um conhecimento que chegou no Ocidente por diversas fontes e às vezes as informações não se complementam, mas às vezes até se opõem. Então a gente precisa definir aí qual linha que a gente vai seguir. Mas tem essas informações todas disponíveis aí. Mas o principal propósito dessas lives foi trazer para vocês a consciência de vocês poderem olhar para si, de vocês poderem verificar na vida de vocês quais são os comportamentos que eu estou tendo que está colaborando para que meus chakras fiquem desarmonizados. E aí sim eu posso fazer uma harmonização com práticas, com elementos externos, com meditação, seja lá qual forma eu escolher, mas com consciência daquilo que eu também preciso mudar em mim, para que isso não volte a acontecer, ou que se volte a acontecer, não volte a acontecer de maneira tão intensa, e que aconteça cada vez menos, né? Porque é assim que a gente expande a consciência, de dentro para fora. E sempre a cada nova oportunidade, a cada novo momento, a cada novo instante. Um passinho de cada vez, ok? Vamos lá então. O sétimo chakra, né, tá lá no topo da cabeça. Ele é responsável por essa região aqui, ó. Pega toda essa parte aqui violeta, tá vendo? Justamente da parte onde fica a glândula pineal na nossa cabeça para cima. Então, tudo que está relacionado daqui para cima diz respeito ao sétimo chakra, tá? Eu vou ler aqui a nossa tabelinha da TQA, né, para vocês terem a informação na íntegra, muito mais do que a minha interpretação, sobre qual é as características, os temas de vida relacionados do sétimo chakra. O chakra da coroa, que é o sétimo chakra, chakra coronário, Sahasrara, eu não sei falar isso, tá? É um nome em sânscrito, não é a minha língua nativa. Ele nos conecta com o céu, com o divino, conecta o indivíduo com a espiritualidade, integra o seu ser em todos os seus aspectos, físico, emocional, mental e espiritual. Então, o chakra da coroa, o chakra coronário, ele nos conecta com o ser espiritual, ele nos conecta com a nossa parte de Deus que existe em nós, ele nos conecta com a nossa mais verdadeira essência. E ele tem a possibilidade de integrar todos os nossos corpos. O corpo físico, esse que você sente, que você toca, que você vê, que emite cheiro, né? Que você sente sabor, que você tem os sentidos físicos, que você sente dor. A sua dupla parte, que é o duplo etérico, o corpo emocional, onde está registrado as suas emoções, os corpos mentais, né? O mental inferior e o mental superior, onde está ali todos os seus processos cognitivos, todas as informações que você precisa para viver essa vida e cumprir com a sua missão de vida, mas isso está em um nível mais inconsciente, a gente não tem acesso direto, mas é possível ter acesso, e os nossos corpos espirituais, o átmico e o búdico, onde estão os nossos registros acásticos e a nossa partícula divina. Então, o chakra coronário ele tem a possibilidade de integrar todos esses corpos.
de trazer esse alinhamento, de trazer esse acoplamento para que tudo funcione de maneira perfeita. É o ponto de entrada, equilibra a expressão emotiva e racional do ser. O fluxo de energia do coronário nutre a glândula pineal. Então, essa energia que a gente recebe é o que ativa a nossa glândula pineal e coloca todo o resto em funcionamento. É o ponto de entrada da energia divina que vem através da alma. A abertura natural desse chakra permitirá a expressão no plano físico de todos os aspectos de perfeição da alma, após terem sido desenvolvidos todos os aprendizados. Quais aprendizados? Os aprendizados dos chakras inferiores, principalmente primeiro, segundo, terceiro e quarto. O quarto não é um chakra inferior, é um chakra intermediário, mas ele entra nessa questão do aprendizado também, porque ele traz o aprendizado do amor incondicional. Então, a gente precisa passar essas etapas, trazer o aprendizado dos chakras inferiores para poder utilizar a totalidade do chakra superior, dos chakras superiores, principalmente do chakra coronário. Estimula na pessoa o sentido da totalidade, da paz, da fé, dando um propósito à existência, colocando a pessoa a serviço da humanidade. Então, aquela pessoa que consegue em vida, em carne, trazer essa possibilidade de conseguir passar por todos os aprendizados, superar todos os aprendizados do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto chakra, trazer a abertura e a ativação do quinto e do sexto chakra e alcançar a expansão do sétimo chakra, não é mais uma pessoa que está aqui. É uma pessoa que está aqui fisicamente, mas não faz mais parte desse mundo. É um ser completamente iluminado. São poucos os que conseguem alcançar isso em vida. E se são poucos, significa que não é impossível. Talvez a gente não consiga chegar lá, talvez a gente não consiga chegar lá, mas a gente pode se aproximar, a gente pode sempre fazer o nosso melhor buscando esse objetivo. Então, assim, o nosso chakra coronário, ele está ligado à glândula pineal, ele é responsável pelo córtex cerebral e sistema nervoso central, ou seja, tudo que controla tudo isso que a gente chama de corpo, E os desequilíbrios físicos que ele pode causar, psicose, neurose, insônia, por falta de fé e desorientação, depressão e também enxaqueca, tá? Como eu já falei em outras lives, o chakra ele tem ali um nível de frequência em que ele precisa funcionar e esse nível de frequência ele pode estar funcionando, pode estar muito baixo, ele pode estar muito alto em relação ao nível de frequência natural do chakra, Então, quando ele está muito baixo, ele está trabalhando de menos, ele está distribuindo energia de menos. Em outras palavras, que a gente não costuma utilizar dentro da TQA, mas talvez seja comum para quem já ouviu em outros lugares, ele pode estar mais fechado, E quando ele está hiperativo, ele está funcionando para mais, ele está se sobrecarregando, está com uma frequência energética muito alta. E numa linguagem que talvez você já tenha ouvido em outros lugares, que não faz parte do que a gente usa dentro da TQA, ele pode estar aberto demais, A gente usa o termo hiperativo. Então, quando ele está hipoativo, o que ele traz como característica? Materialismo, falta de fé, vazio interior e falta de paz. Quando ele está hiperativo, ele traz fanatismo religioso, obsessão, neurose e histeria. Então, como é o chakra espiritual, o oposto total do chakra básico, que é material, o que a gente traz nos seus excessos, tanto para menos quanto para mais, nos seus polos. Quando ele está hipoativo, que não está alimentando direito como deveria, a gente cai no materialismo, a gente cai naquela percepção de que o mundo é inteiramente material, de que não existe nada para além da carne, nada para além da matéria, morreu aqui, acabou, segue a vida, Segue a vida quem ficou vivo, Quem morreu nesse caso não segue. E quando ele está hiperativo, a pessoa deixa de se conectar com o plano material, ela deixa de ter aterramento, ela fica só no plano das ideias, só no plano do espiritual. São aquelas pessoas que se conectam muito com questões religiosas, com questões de crença, com questões
de espiritualidade esquecem que possuem um corpo físico, que possuem uma vida física, né? É muito comum a gente perceber isso. Eu, quando eu atendia, né, criança, eu percebia muito isso em mães que eram muito religiosas, né, que doavam a sua vida para a igreja. Pelo amor de Deus, não estou criticando nenhuma religião aqui, nem a forma de agir de ninguém, tá? Estou só trazendo um exemplo como elucidação. Mas aquelas mães que se doavam muito para a igreja, né, que a vida delas era em função das atividades da igreja. E os filhos ficavam de lado, né? Muitas vezes a atenção, o cuidado, o acolhimento, o amor que uma criança precisa para poder vingar, como a gente costuma falar, ela não tinha, ela não encontrava naquela mãe, porque ela estava tão desconectada com o mundo material e tão voltada para essa questão religiosa que ela voltava toda a energia dela para estar ali no ofício da igreja. Né? Mesmo sendo o ofício da igreja uma coisa de limpar o templo ou de cuidar ali da questão material do templo, né, que não fosse realmente uma atividade espiritual, mas era a forma como ela se colocava a serviço para sustentar um serviço espiritual que ela achava que tinha que fazer a qualquer custo. E aí ela abria mão da vida pessoal dela, ela abria mão da vida terrena, da vida cotidiana, da vida mundana. E a gente não pode abrir mão nem de uma nem de outra. Nós somos as duas coisas convergidas dentro de nós. Nós somos material e nós somos espiritual. Nós somos fundamentalmente espiritual. Somos espíritos vivendo uma existência terrena. Mas se estamos vivendo uma existência terrena, é porque essa existência terrena é fundamental para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E se a gente abre mão dessa existência e foca só na questão espiritual, a gente está desperdiçando a nossa vida. A gente está desperdiçando uma oportunidade de evoluir. É como você, sei lá, entrar lá na quinta série, passar a série inteira brincando, fazendo aquelas piadinhas infames de quinta série e não estudar nada. Vai chegar no final do ano, você vai ter que repetir novamente aquela série. Porque você desperdiçou, né? Você não aproveitou, você não cresceu, você não evoluiu. Você ficou estagnado ali, né? É a mesma coisa. A gente precisa trazer esse equilíbrio, a gente precisa conseguir verdadeiramente convergir essas duas energias dentro de nós. O espírito que nos anima, que nos alimenta, que somos nós em essência, e esse corpo que é o nosso veículo de condução nesse plano. Sem ele a gente não está aqui, sem ele a gente não existe aqui. Então a gente precisa cuidar das duas partes, né? Eu falo sempre isso porque é muito comum as pessoas começarem uma jornada dentro da espiritualidade e se perceber sendo um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena e se voltar completamente para esse ser espiritual e esquecer da experiência terrena, né? A gente precisa trazer as duas coisas juntas, tá? Então, outras questões relacionadas ao sétimo chakra, deixa eu trazer aqui para vocês. Olha, alguns comportamentos que podem gerar desequilíbrio no sétimo chakra: negligência espiritual, alienação da causa e missão pessoal, falta de fé e incredulidade, não aceitar o mundo, não se ligar a uma consciência divina, não crer em Deus. Deus aqui na sua amplitude, tá, gente? Cada um segue aí a denominação que condiz com a sua verdade, cada um segue aí o conceito dessa instância que condiz com a sua verdade. Nós aqui não temos dogmas. Brigar com Deus, rejeitar sua origem e sua criação. Então, tudo isso vai trazer uma desconexão com esse chakra, com esse sétimo chakra. Por quê? O sétimo chakra é o chakra que nos conecta com essa energia divina. Se a gente nega essa energia divina, a gente nega a nós mesmos. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio de material com espiritual, né? Eu peguei umas frases essa semana que eu achei assim geniais, né, de uma pessoa que eu tenho acompanhado aí ultimamente. Ó, da forma como nós vemos o mundo também nos vê. Então, a forma como eu olho para o mundo é a forma como ele vai se apresentar para mim. Se eu olho para o mundo como algo plenamente material, é essa vida que eu vou ter.
Se eu olho para o mundo como algo puramente espiritual, é essa vida que eu vou ter. Se eu olho para o mundo como um ambiente de possibilidades de evolução, é isso que eu vou ter. Se eu olho para o mundo como um ambiente adverso, ameaçador, cheio de perigo, é isso que eu vou ter. E eu vou desenvolver todas as consequências relacionadas a isso. Quando nasce um observador, nasce um mundo. Isso tem a ver com colapso de função de onda, né? Porque tudo é onda e matéria ao mesmo tempo, tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Isso daqui que a gente vê, que a gente chama de matéria, de plano material, é onda, é informação, também é energia. Uma energia mais densificada, mas também é energia. E como que as possibilidades se colapsam na nossa vida a partir do momento que a gente observa, a partir do momento que a gente coloca a nossa consciência naquela possibilidade. Ela passa a ser uma probabilidade de realidade para a gente. O mundo sutil é o mundo das causas. O mundo sutil, mundo de frequências elevadas, pensamento, sentimento, emoção. O mundo grosseiro, o mundo material, o mundo mais denso, é o mundo dos efeitos. Então, tudo começa do plano sutil e se materializa num plano mais grosseiro, tá? Tomem cuidado, então, com as suas emoções, com seus pensamentos, com os seus sentimentos, porque são eles que verdadeiramente vão te trazer o caminho para harmonizar ou desarmonizar os seus chakras, fazer esse fluido vital circular da maneira mais adequada ou da maneira mais bagunçada e te trazer todas as possibilidades que você tem para acessar todas as habilidades que você possa ter para viver essa vida de maneira mais plena possível. Quais habilidades eu estou falando? Nós temos os 5 sentidos físicos, né? Paladar, visão, audição, olfato e tato. A gente sente no nosso corpo, a gente precisa de um órgão físico para isso. Mas a gente tem diversos outros sentidos que são considerados dons psíquicos, habilidades psíquicas, né? Habilidades paranormais, enfim, tem diversas nomenclaturas, mas são habilidades que nós temos a capacidade também de desenvolver. Por que nós não desenvolvemos? Porque nós vivemos o paradigma do mundo material. Como a gente cresce no paradigma do mundo material e do plano cartesiano, né? Só tem racionalidade, só tem pensamento, só tem materialidade, a gente bloqueia o acesso a essas possibilidades, porque a gente nem sequer reconhece a sua existência. A partir do momento que você começa a reconhecer a existência dessas habilidades, você começa a expandir a sua mente para poder tentar entender e fazer com que isso caiba na sua realidade. Quando nasce um observador, nasce um mundo, né? Então, voltando a atenção para isso, colocando a consciência nisso, você traz a possibilidade também de desenvolver isso. Do que eu estou falando? Estou falando da intuição, estou falando de clarividência, estou falando de clareaudiência, estou falando de telepatia, estou falando de canalizações, estou falando de projeção astral, de tudo isso que a gente vê aí e a gente acha que é só para algumas pessoas especiais. Todo ser humano tem essa capacidade. Todo ser humano tem glândula pineal. A glândula pineal que nos permite fazer essas conexões. Eu falei da função fisiológica da glândula pineal, né, que é a questão de organizar os nossos ciclos, nossos ciclos fisiológicos, né, organizar o funcionamento de todas as demais glândulas de acordo com a ausência ou presença de luz. Mas existe um médico no Brasil muito conceituado no exterior, que é especialista em estudo de glândula pineal, e ele conseguiu comprovar em laboratório, através de imagens, que a glândula pineal ela é um sequestrador de campos eletromagnéticos. O que isso quer dizer? Eu vou ler o trecho aqui do artigo dele que eu peguei. A pineal forma cristais de apatita. A apatita, para quem não sabe, é um cristal específico, ele normalmente tem uma cor azulada, mas também pode ser esverdeada, tá? E possui uma função magnética grande, né? E a sua função energética é justamente essa conexão espiritual.
uma criança pode ter esses cristais em grande quantidade. O que a gente costuma falar sobre criança, principalmente crianças abaixo de 7 anos? Que elas têm a percepção com outro plano muito mais aberta, muito mais perceptível. E quando a gente observa crianças brincando sozinha, principalmente, a gente consegue perceber. Às vezes parece que elas estão brincando com alguém, falando com alguém, às vezes elas falam algumas coisas que a gente não sabe de onde elas tiraram aquilo, porque aquilo não condiz com a idade e com o funcionamento cognitivo daquela criança. Ou elas falam alguma coisa e você fala, nossa, de onde ela tirou isso? Não tem nada a ver isso. Aí passam 1, 2 semanas, o negócio acontece, né? Tem esses pontos de interrogação aí em relação às crianças, mas é por causa disso. Elas possuem uma quantidade de cristais de apatita na glândula pineal muito maior. Enquanto no adulto podem praticamente não existir. Por isso que a gente vai bloqueando, né? Além, é claro, né? Vai bloqueando porque a gente se fecha para essa possibilidade. Mediante pesquisas, já se sabe que quando um adulto tem muito desses cristais nesta glândula, vistos em tomografias, ele tem mais facilidade de sequestrar campos eletromagnéticos. Tem mais facilidade de incorporar ao seu campo energético, seu campo eletromagnético, as informações do mundo mental de outros. Vocês têm noção da beleza que é isso, gente? Eu fico assim, eu me empolgo fácil com essas coisas, né? Porque são coisas que me trazem respostas de anos de questionamento, né? E está aqui comprovado pela ciência atual, né? De que a gente tem essa possibilidade de acessar campos eletromagnéticos e trazer essas informações. Como que a gente faz isso quando a gente não tem essas habilidades desenvolvidas? A gente usa a radiestesia. A radiestesia funciona a partir disso. A minha glândula pineal capta informações do campo eletromagnético, daquilo que eu estou entrando em contato, e eu entro em contato como? Dentro da radiestesia utiliza-se o testemunho, mas eu posso entrar em contato simplesmente de focar a minha atenção naquele campo. Por exemplo, sei lá, eu quero avaliar essa planta. Só de eu entrar em contato, prestar atenção nela, eu já estou focando a minha consciência na existência dela, eu já estou entrando em contato com o campo energético dela. Eu não preciso ter um pedaço da planta numa mesa, eu não preciso ter o registro escrito do nome científico dessa planta, da data que ela foi plantada, né? O local onde ela está. Eu não preciso ter foto da planta, eu preciso apenas me conectar com a existência dessa planta. Eu já estou acessando o campo energético dela. Essas informações a minha glândula pineal vai captar. E como que eu vou utilizar essas informações? Quando eu tenho clarividência, clareaudiência, a possibilidade de canalizar essas informações, elas vêm, eu recebo. Quando eu não tenho, talvez eu tenha uma intuição um pouco mais aflorada. Eu percebo algumas informações que surgem na minha mente como uma ideia, por exemplo, ou uma imagem. Quando eu não tenho nem isso, eu utilizo um instrumento de radiestesia. Um pêndulo, por exemplo, que é um instrumento mais simples dentro da radiestesia para ser utilizado. E como que isso vai funcionar? A minha glândula pineal captou as informações, passou as informações para o meu cérebro. O meu cérebro decodificou as informações no formato de impulsos nervosos, que vai disparar correntes, pequenas correntes elétricas no meu sistema muscular. O meu sistema muscular vai promover micromovimentos involuntários que vão fazer vibrar essa correntinha que vai dar o movimento para o pêndulo. É assim que funciona a radiestesia. Glândula pineal captando, sequestrando informações de campos eletromagnéticos daqueles com os quais eu estou em contato. Isso é lindo demais, gente. Eu fico assim arrepiada. Mas enfim, vamos falar sobre a glândula pineal, que é um tema muito muito em voga aí na questão de quem trabalha dentro dessa área, né, mais energética, e muito se fala sobre a questão da calcificação da glândula pineal, de utilizar uma substância, não utilizar outra substância. A gente sabe, né, que existem substâncias que favorecem a calcificação dessa glândula pineal, que favorecem com que ela fique cada vez mais perdi a palavra.
mas bloqueada. Não seria a bloqueada que eu ia utilizar, não, mas tem esse sentido. E com a glândula pineal bloqueada, a gente não tem acesso a nada, né? É algo que está ali, mas não tem funcionamento, né? Tá parado. E juntando isso com essa questão de que a gente vem de um paradigma de mundo racional e material, a gente não olha para isso. A gente sequer tem conhecimento disso até que a gente resolva buscar por conta própria, porque você não aprende isso na escola. Você não cresce ouvindo falar a respeito disso. É um conhecimento que, se você não buscar, você não acessa, né? Então, junta essas duas questões, o uso de flúor, o uso de cloro, o uso de metais pesados, né? E diversas outras possibilidades, outras questões. Dormir com luz acesa, dormir com o celular próximo de você, dormir com barulho. E luz acesa, gente, não é a luz do teto ou o abajur do lado da cama. É aquele aparelho eletrônico que está no seu quarto, que tem aquela luzinha de stand-by. Aquilo já é o suficiente para interferir no funcionamento da sua glândula pineal, que no período que você está dormindo, ela tem que produzir melatonina para garantir um sono revigorante, para garantir um sono que verdadeiramente reestruture o seu corpo. Aí a gente dorme em meio a diversos aparelhos eletrônicos, dorme fora do horário, dorme mal, acorda mal, né? Porque a gente não deveria acordar cansado, a gente deveria acordar restaurado. E o que, que a gente faz? Começa a ter insônia. O que, que a gente faz? Ah, não quero tomar remédio para dormir porque é muito pesado, porque faz mal. Vou tomar melatonina. Melatonina sintética. Seu corpo pode produzir melatonina. Traga esse equilíbrio que ele vai voltar a produzir. Melatonina sintética, ok, é bem melhor do que um remédio tarja preta. Mas tudo que é sintético entra no seu corpo como uma bomba. Ativa o sistema imunológico do seu corpo. Causa uma reação de proteção do seu corpo. Coloca ele em ação. Isso não é natural. Isso não é saudável. Toda a energia que seu corpo teria para produzir outras questões, para fazer outros funcionamentos, está focada em se defender de algo que ele entende como estranho. Vocês conseguem compreender como que a nossa vida está doentia hoje em dia? Tentando substituir coisas e lançar mão de outras possibilidades que a gente tem condições de fazer e que a gente não faz porque a gente não sabe. Esse conhecimento não é interessante que chegue até a gente. Né? Mas nosso corpo foi construído para dar certo, foi construído para se autorregular. Assim como o ser humano foi construído para dar certo. Não foi construído para sofrer, para ter dor, para passar dificuldade. Nós fomos construídos para dar certo. A gente não dá certo porque a gente se mete na nossa vida e se mete da forma errada, né? Então, assim, tem sim essa questão de flúor, de cloro, que calcifica a glândula pineal? Tem. Tem algumas possibilidades de eliminar isso da água? Não sei dizer ao certo. Eu já ouvi diversas receitas, já vi diversas teorias, mas nunca tentei nenhuma delas a ponto de conseguir comprovar se são reais ou não. Mas, fundamentalmente, não adianta você, eu não vou tomar água clorada, não vou tomar água com flúor, não vou usar pasta de dente com flúor, não vou utilizar outros metais pesados que possam comprometer a minha glândula pineal. Legal, você está se protegendo. Mas se você não olhar para dentro e fazer seu processo de expansão de consciência, não adianta nada. Porque a gente proporciona isso. A gente faz esse processo. Cada vez que a gente deixa de olhar para as nossas questões, olhar para as nossas dores, olhar para os nossos sofrimentos, acolher aquela parte de nós que a gente acha monstruosa, que nos faz sofrer, com a qual a gente não quer lidar, cada vez que a gente bloqueia isso, isso vai crescendo e tomando conta da nossa vida, inconscientemente. E vai bagunçando todo o nosso sistema energético, vai bagunçando todo o nosso funcionamento físico, vai bagunçando toda a nossa vida. Então, quer despertar a glândula pineal, quer ativar a glândula pineal, harmonize seus chakras, olhe para as suas questões que trazem essa desarmonização para os chakras, olhem para a sua forma de estar no mundo e expandam a sua consciência, porque senão não vai ter caminho. Tem muitos exercícios, muitas atividades que são orientadas para abrir o terceiro olho, para despertar a glândula pineal, para ativar a glândula pineal.
Podem ser válidos? Podem, mas você precisa ter todos os demais chakras também harmonizados, porque tudo que a gente faz forçado, a gente pode romper os microtúbulos aí dos chakras e trazer consequências graves. Pensa nos microtúbulos dos chakras como pequenos funis, né, que estão ali no vórtex do chakra, por onde está entrando e saindo a energia. Se você rompe, ele não tem mais filtro, vai entrar uma quantidade de energia absurda, vai sair uma quantidade de energia absurda. Você nunca mais vai conseguir ter um equilíbrio aí, entende? Então a gente precisa ter responsabilidade nisso também. Existem essas possibilidades? Existem. Querem lançar mão disso? Vai de acordo com o que você acha que é certo, com o que você acha que é seguro. Não tenho nenhuma indicação aqui para dar para vocês, mas façam um processo de expansão de consciência. Porque é muito arriscado vocês fazerem isso assim, vou ativar o 7º chakra, mas eu tô com o 1º chakra completamente bagunçado. Eu vou romper com a realidade, eu posso cair num surto psicótico. Sério mesmo, tá? Isso acontece muito dentro de processos, não vou falar de maneira generalizada, vou falar do exemplo que eu vi, que eu presenciei, do Santo Daime, né? Aqui na região que eu moro tem uma comunidade grande em relação ao Santo Daime. E tem pessoas que frequentam, né, que seguem ali a risca o negócio direitinho, fazem seu processo de expansão de consciência dentro ali daquela escola de pensamento, fazem seu desenvolvimento mesmo, né, e utilizam o chá do Santo Daime como um apoio. Apoio, o trabalho é deles, o trabalho de expansão é deles, mas utilizam como um apoio. E existem aquelas pessoas que ouvem falar, acham interessante e resolvem ir lá. Uma dessas pessoas abriu surto psicótico e não voltou. Por quê? Porque expandiu o 7º chakra, mas não tinha base para se sustentar nesse plano. O 1º chakra estava completamente bagunçado, sem conexão. O 1º chakra é o que é a terra, gente. A gente precisa dos dois, lembra? A gente converge as duas energias dentro de nós. Se eu abro aqui e aqui está sem ancoramento, eu vou embora. E se eu ancoro aqui e aqui está sem ancoramento acima, superior, eu me esmago nesse plano. Então a gente precisa das duas energias em equilíbrio, tá? Então tomem cuidado com essas questões de exercício para ativar a glândula pineal, exercício para abrir o 3º olho, exercício para desenvolver clarividência, exercício para fazer projeção astral. Façam aquilo que vocês saibam que é seguro. Aqui no Instituto TQA Brasil a gente tem um curso de projeção astral, mas esse curso de projeção astral foi feito por uma pessoa que vem de anos de estudo, que sabe dessa necessidade de ir ativando chakra por chakra até ativar o 7º chakra, que faz isso com responsabilidade e com segurança. Então a gente chancela esse curso aí como algo que é seguro ser feito. Mas assim, tem o passo a passo para você fazer. Se você escolhe fazer diferente daquilo que está ensinado, responsabilidade sua. Né? A gente precisa ser autorresponsável pelos caminhos que a gente toma, pelas escolhas que a gente faz. Ok? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês, né? Dica de harmonização do 7º chakra. Harmonização, não é ativação, tá? Vamos lá. A cor do 7º chakra, quando tá em harmonia, traz o violeta, o branco ou o dourado, tá? O mantra do 7º chakra, Aum, A-U-M. O elemento, não tem um elemento porque ele é, né, um chakra espiritual, então ele engloba todos os elementos. O cristal que você pode utilizar para ajudar na harmonização desse chakra é a ametista. Ele bloqueia justamente pela questão do materialismo. E a frequência solfégio dele é 963 Hz. E o mudra, né, que eu costumo utilizar, que vocês podem utilizar no momento de meditação do 7º chakra, ele é um pouquinho complicado, mas não é impossível, tá? Vocês vão cruzar
dedo polegar esquerdo abaixo do dedo polegar direito e seguir cruzando todos os dedos nessa sequência. O dedo anelar, que é o dedo que fica a aliança, ele fica voltado para cima. E os outros dobradinhos, ó. Opa, meu mindinho não tá dobrando. Não fica. Tá? Vai ser isso daqui assim. E aí você põe ele um pouquinho abaixo do seu estômago e faz a meditação, tá? Pode fazer essa meditação repetindo o mantra, ouvindo o som solfégio com uma pedra de ametista, mas sempre se conectando com o sétimo chakra. E vocês também podem utilizar o vídeo Harmonizando os Chakras em 7 minutos que tem no YouTube. No canal da TQA também tem esse vídeo postado lá, né, que a gente repostou, mas é só digitar no YouTube, Harmonizando os Chakras em 7 minutos. É 7 minutos de vídeo com imagens na cor de cada chakra, com a frequência e com o mantra. Vocês podem colocar para ouvir todo dia de manhã e de noite, que já vai trazer essa harmonização aí também, tá? Aqui, uma plantinha que vocês podem utilizar para o sétimo chakra. Aliás, hoje eu vou dar duas. Uma delas é a calêndula. O que a calêndula traz em termos de energia? Cria responsabilidade pelo ciclo da vida, traz vontade de ter filhos com amor e respeito, gera satisfação por aquilo que se tem, ajuda a criar o vínculo de carinho e respeito pelos seres em geral, a encontrar a sua missão pessoal na vida e saber realizá-la, adiciona alegria e amor na vida, eleva a frequência dos pensamentos. Tudo isso a calêndula faz. Outra plantinha que eu também acho muito legal de usar para o sétimo chakra. E essa daqui talvez seja até mais fácil de vocês encontrarem, que é o louro. A gente compra em qualquer mercado, né? Qual é a função energética do louro? Elimina as energias densas de origem espiritual, cria um campo energético espiritual, traz a força da energia divina para purificar os campos de energia e os ambientes em geral, traz a força de Deus para o mundo físico. Gente, essas informações aqui, elas não são da TQA, elas são da fitoenergética, tá? Como a gente está tratando de chakras e de energia, e eu sou profissional de fitoenergética, eu acho que vale a pena trazer informação também junto para vocês. Mas toda a base de conhecimento dos chakras eu trago dentro da TQA, porque como eu falei, é um conhecimento que chegou no Ocidente por diversas fontes diferentes. Algumas falam a mesma língua, algumas se complementam, outras até se opõem. Então a gente precisa ter uma linha de pensamento aí que a gente escolha seguir para poder estudar dentro dessa linha. O que fez mais sentido para mim foi a linha que a TQA trouxe, tá? E que conversa bastante com a linha que eu estudei na fitoenergética. Então eu consigo complementar as duas questões. Se vocês pretenderem estudar, aprofundar, busquem livros que sejam dentro dessa linha. Tem 2 livros que são os principais que o professor Érico deixou na bibliografia do curso, que é O Livro dos Chakras, das Energias e dos Corpos Sutis, de Joan P. Miller, e Chakras, de Harish Johari. São os 2 livros de referência. Nesses 2 vocês podem estudar à vontade, que vocês não vão sair dessa linha de pensamento que a gente traz aqui. Se quiserem estudar outras linhas de pensamento, fiquem à vontade. Não tem, aqui cada um segue o que condiz com a sua verdade. Essa é o que condiz com a nossa, ok? Então, esse era o recado que eu tinha que dar para vocês hoje. Vamos ver aqui se tem dúvidas. Eu vi que tinha comentários, mas assim, quando eu começo, se eu paro, eu me perco. Então, eu prefiro deixar para ler no final, tá, gente? Vamos lá. Boa tarde de Londres. Boa tarde, Shirley. Aqui é de manhã ainda, né? Bom dia, Juliana. Bom dia, Cidinha. Bom dia, Regina. Bom dia, Neili. Bom dia, Regina. Bom dia, Ana. Muito bom saber cada vez mais sobre os chakras. Ah, que bom, Ana. A gente fica feliz de poder compartilhar. Bom dia, Ivana. Bom dia, Letícia.
Hum, Bom dia, Juliana. O que é calcificação da glândula pineal? Então, em alguns exames de autópsia, quando encontravam a glândula pineal, ela estava meio calcificada. O que é calcificar dentro do corpo humano, né? O que tem cálcio no nosso corpo em maior quantidade? São os nossos ossos. Então, é como se, se formasse uma camadinha óssea ali em volta da glândula pineal e até mesmo interno, né? A nossa glândula pineal, ela produz cristais. E esses cristais são substâncias químicas que, em contato com outras substâncias químicas, formam outras possibilidades, né? Nesse caso, a calcificação, que a gente tem aí na questão externa a interferência do flúor e do cloro principalmente, mas também de outros metais pesados. Porém, também tem essa questão da gente não olhar para essa parte do nosso corpo, né? Da gente achar que nem sequer existe, tem gente que nunca nem ouviu falar. Então, é despertar a consciência, expandir a consciência, olhar para dentro, para de dentro você fazer a sua mudança, tá? Que conhecimento extraordinário, como ativa o coronário. Então, a ativação dos chakras é assim. Primeiro você traz a harmonização, né, para que você tenha condições de ter uma vida mais plena e uma visão mais clara. Mas a ativação dos chakras é esse processo de expansão de consciência, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. E o processo de expansão de consciência é expansão de consciência. Eu sou a consciência. A expansão da consciência é a minha expansão. Então, vem pelo processo de autodesenvolvimento. Conforme você vai se autodesenvolvendo, vai percebendo as questões que você precisa resolver, as travas que você precisa liberar, a reforma íntima que você precisa fazer, você vai trazendo a possibilidade de ativar os chakras cada vez mais, né? Utilizando essa energia a seu favor, permitindo que ela circule de maneira mais livre e plena. Mas fazer essa ativação forçada não é indicado, tá? Eu sou mental 100% do tempo, aí não executo. A gente tem essa dificuldade, porque a gente vem desse paradigma, né? A gente cresceu ouvindo, penso, logo existo, né? Eu me lembro quando eu comecei a faculdade, para mim era uma dificuldade, aliás, não só para mim, era uma dificuldade muito grande de todos os alunos quebrar esses paradigmas, né? Porque Lacan tem uma frase que ele diz assim: penso onde não sou e sou onde não penso. Então, o que ele queria dizer com isso? A frase de Descartes é penso, logo sou. Então, assim, se eu tenho uma racionalidade, se eu penso, eu existo, né? E quando Lacan vem com essa deturpação dessa frase, né, de sou onde eu não penso e penso onde não sou, ele está querendo dizer o quê? Que quem comanda a minha vida não é o meu racional, não é a minha consciência, é o meu inconsciente. O meu inconsciente comanda a minha vida mais de 95%. E o que está registrado no inconsciente? Nossos traumas, nossas dores, nossos sofrimentos, as questões que existem em nós e que a gente não gosta, as situações que a gente não conseguiu resolver, tudo isso vai sendo acumulado no nosso inconsciente. O inconsciente armazena informação por trauma ou repetição. Aí a gente cresce ouvindo, penso logo existo, penso logo existo, penso logo existo, penso logo existo. Para eu existir, para eu ser alguém, eu preciso pensar. É por isso que a gente valoriza tanto o racional. É por isso que tudo que a gente vai fazendo na nossa vida, a gente coloca na balança os prós e os contras. A gente tenta planilhar quais são as vantagens, quais são as desvantagens, para tentar encontrar uma média e tomar uma decisão. Mas a decisão não vem do racional, a decisão vem de você, da sua essência. É por isso que nos momentos decisivos da nossa vida, que são muito importantes, a gente fica em desespero, porque o nosso racional não nos traz a resposta. Aí a gente precisa começar a sentir, precisa se conectar com a nossa essência. Se conectar com a nossa essência requer o quê? Abrir mão do racional e permitir que a energia vital circule de maneira plena, alimentando todos os chakras e nos conectando a todas as possibilidades. Vocês têm vídeos no YouTube sobre os 7 chakras? Olha, Patrícia, tem aqui
no feed do Instagram, do canal TQA. De tempo em tempo eles vão passando isso para o YouTube, sim, tá? Eu não sei se já está lá ou não. Tem no meu YouTube, as lives que eu faço aqui eu também coloco no meu YouTube, @terapeuta.nadiacianelli, mas logo em breve também vai para o canal TQA, Terapia Quântica Aplicada, TQA, lá no YouTube. Mas aqui no feed do Instagram, você voltando os vídeos aí, você encontra todos eles, tá? Sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo chakras. E, inclusive lives sobre outros assuntos também, tá bom? Então me coloco no plano como observador para ajudar a alineação dos chakras. Alinhamento, você quer dizer, Nelly? Olha só, quando eu falei sobre a questão do observador, é o seguinte: dentro da proposta do colapso da função de onda, o que faz a diferenciação de quando o elétron que está sendo enviado ali, o fóton que está sendo enviado ali, funcione como onda e quando ele funciona como partícula? A presença de um observador. A presença de um observador colapsa a função de onda. O que é colapsar a função de onda? É deixar de ser onda e se tornar partícula, se tornar matéria densificada. Quando a gente traz isso para aplicação na nossa vida, o observador, nós, em conjunto com a nossa consciência divina, ela colapsa a nossa realidade. E isso, gente, é muito sério, porque se a minha realidade é feita de medo, de falta, de escassez, de angústias, de receios, de carência, é essa realidade que eu estou criando para mim. É com isso que eu vou me conectar na realidade. Toda e qualquer tipo de relação que eu tiver, eu vou sentir a carência, eu vou sentir a escassez, eu vou sentir o medo. É esse o mundo que vai se apresentar para mim. Se eu mudo a minha percepção e começo a observar de outra forma, o mundo e a realidade com a qual eu me relaciono também muda. Isso é muito sério. Eu atendi uma criança que ela tinha 4 anos e tinha síndrome do pânico. Ela não saía de casa para nada. E dentro de casa ela só andava com a mãe dela. Fui investigar o que estava acontecendo. Atendi isso assim na psicologia, tá? Fui investigar o que estava acontecendo. A mãe dela, a mãe dessa criança, né? O pai trabalhava à noite e dormia durante o dia. E a mãe ficava em casa à noite, ela ficava assistindo aqueles jornais que são jornais de tragédia, que só dá notícia ruim, de gente que está sendo estuprada, de gente que é morta, de gente que recebe golpe. Assim, você liga a televisão, parece que escorre sangue da televisão. Ela só assistia isso. E essa mãe vivia num estado de ansiedade e de vigilância constante o tempo todo. Então, tinha uma praça em frente à casa onde as crianças brincavam. O filho dela não podia ir, porque ela tinha medo de deixar o filho dela aí, mesmo com ela sentada lá observando, alguém passar, levar o filho dela embora e fazer um monte de coisa com o filho dela. Então, o medo dessa mãe foi passado para essa criança. Essa criança estava crescendo com a percepção de que o mundo é um lugar perigoso. E ela começou a trazer isso de maneira tão forte que nem dentro de casa ela conseguia ficar sozinha. Vocês conseguem perceber que a forma como a gente olha para o mundo é a forma como a realidade aparece para a gente? Eu moro numa cidade que não tem 20 mil habitantes. Nessa época não devia ter 15 mil. As crianças brincavam na rua. Então você tem noção? Essas notícias você vê assim, em cidade grande, né, e tudo. Aqui todo mundo conhecia todo mundo. Não tinha justificativa para um medo desse nível. É claro, a gente precisa tomar cuidado, mas é diferente a gente tomar cuidado e estar 100% do tempo em vigilância. Vocês conseguem perceber? A nossa percepção cria a nossa realidade, a nossa forma de lidar com a realidade. E não tem ninguém que vai dizer, não, não é assim, você está olhando errado. É ela que precisa mudar, ela que precisa ter essa percepção. Minha vida já está completamente transtornada. Queria saber quem foi que me largou assim, desse jeito. Olha, tem uma péssima notícia para te dar. Muito provavelmente foi você mesmo, tá? Porque é a gente que cria tudo que existe na nossa vida. A forma como a gente interpreta as situações, a forma como a gente lida com as situações. Não estou dizendo que situações
abusivas não existem, mas a forma como a gente lida com elas vai determinar a forma como a gente vai sair delas, tá? Então, se sua vida está completamente transtornada, começa a olhar para o seu passado, para as situações que você vivenciou, como que você vem lidando com essas questões, porque é mudando a forma de lidar com essas questões que você vai mudar a forma que sua vida está hoje, né? Essa frase aqui, ó. O mundo sutil é o mundo das causas. O mundo grosseiro é o mundo dos efeitos. A causa do que está acontecendo hoje está na forma como você sentiu, pensou e se emocionou quando as situações ocorreram. Mudando o plano sutil vai mudar o plano físico. Mudando a forma como você lida com as situações vai mudar a sua realidade. Nossa, agora entendo. Ai, que bom. Fico feliz quando vocês dão um retorno de que deu para entender. Quais substâncias descalcificam? Não tem substância que descalcifique. A substância que descalcifique é você. É você fazer o seu processo de expansão de consciência e ir harmonizando seus chakras, ativando um a um na sequência aí adequada. Né? Se você ativar um e não ativar o outro, tem que ser tudo em conjunto, tá? Fazendo meditação, um bom caminho. Existem diversas possibilidades. A meditação é sempre o melhor caminho, porque a meditação é aquele momento em que você olha para si, né? Que você tem a possibilidade de se ouvir. Estou sem dormir, comi 2 barras de chocolate. Chocolate realmente é bem tentador, né? Água alcalina, dizem que ajuda, mas não sei se tem uma efetividade se você não fizer a sua parte não, tá? Porque assim, gente, a gente tem dentro da TQA também como base para entender as manifestações físicas, né, que a gente chama de doenças, a um recorte da medicina germânica, né? E também aí informações a respeito da psicossomática e tudo. Então a gente entende o processo de adoecimento como um protocolo biológico, ou seja, como aquilo que o seu corpo conseguiu fazer com aquilo que você ofereceu para ele. Pensa, sei lá, num carro, né? Se você coloca álcool no carro, ele vai funcionar de um jeito. Se você coloca gasolina, ele vai funcionar de outro jeito. Se você coloca gás, ele vai funcionar de outro jeito. Então, ele vai funcionar de acordo com o combustível que você oferece para ele. A mesma coisa no nosso corpo. Ele vai funcionar de acordo com as informações que você coloca nele. Que informações? Pensamentos, sentimentos e emoções. É isso. Se a gente coloca sentimentos, pensamentos e emoções de baixa vibração, a gente vai ter uma vida de baixa vibração. E baixa vibração vai acontecer o quê? Vai começar as densificações no nosso corpo. Todos esses desequilíbrios de chakras, eles geram doenças a longo prazo. Porque é a energia que vai se densificando, a energia de baixa vibração que vai se densificando. E vai sair no corpo de alguma forma. Vai ser aquele momento assim, tem muita coisa errada aqui, para e olha para isso. E aí o que a gente faz? Vai na farmácia e compra um remédio. Engole um comprimido, segue a vida e finge que não está vendo. Não tem problema nenhum a gente fazer isso, porque dor, né? Ninguém merece ficar com dor quando você tem a possibilidade de eliminar aquela dor. Mas a gente precisa olhar para essa dor. O que essa dor está querendo me dizer? Por que eu estou desenvolvendo essa dor? Qual é a causa dessa dor? Né? Porque a dor é o efeito. Onde está a causa? É resolvendo a causa que você vai resolver aquele adoecimento, aquele processo de adoecimento. Mas se você não resolver a causa, você está tampando o sol com a peneira. Você vai tomar remédio atrás de remédio, vai ficar dependente de remédio a vida inteira. Ir para dentro, fazer o trabalho de sombras, isso mesmo, é olhar para as sombras. São as sombras que dizem mais sobre nós do que a nossa luz, tá? E a nossa luz deve abraçar as nossas sombras. Melhor live que já vi na minha vida, apenas 20 minutos. Nossa, fico tão feliz de ouvir isso, gratidão. Fico muito feliz de poder contribuir.
Gratidão, Nádia. Gratidão a minha, Letícia, por estar sempre aqui junto com a gente. Muito boa live. Gratidão também. Pulou aqui, gente. Um dia com paz para todos nós, que assim seja. Essa live fica gravada? Fica sim. Todas as lives no canal TQA ficam gravadas e depois de um tempo vai para o canal do YouTube, tá? É só vocês buscarem aí no feed que vocês encontram todas elas. Vi vocês no Paranormal Experience, passei a seguir. Seja bem-vindo então. Lá foi um grande momento pra gente, né? Apesar de assim, foi bastante tempo, mas não foi um tempo que a gente pudesse falar tudo que a gente precisava, afinal de contas não dá para encerrar o assunto em 2, 3 horas aí de papo, né? Mas foi um bom momento, assim, para a gente levar o nosso recado, fazer contato com mais pessoas. A gente ficou muito feliz com todo o carinho que a gente recebeu, de todo mundo que segue a gente, das pessoas que estão chegando. E esse é o processo, de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo juntos, esse é o nosso objetivo. Onde vemos o valor dos cursos. Então, Mara, no link da bio tem o acesso aí para você ir para a página de cursos, né, onde você pode onde você pode se inscrever no curso Quântica para Todos, no Radiestesia para Todos, no Projeção Astral. Tem as chaves da manifestação também para você, durante uma vivência aí de 21 dias, você co-criar aquilo que você deseja para sua vida, passo a passo, assim, mastigadinho, e com efeitos assim maravilhosos a gente teve de resultado, né? E o Quântica para Todos, que traz todo esse conhecimento que eu compartilho aqui com vocês, a possibilidade de autodesenvolvimento, e é o primeiro passo para você se tornar terapeuta TQA, porque para fazer a formação de terapeuta TQA você precisa fazer o Quântica para Todos, que é toda a base teórica da técnica, né? O curso de projeção astral e de radiestesia, eles são à parte, eles não são interdependentes, né? Você pode fazer só eles e não precisa fazer nenhum outro. Mas todos eles têm essa pegada voltada aí para a quântica, de acordo com o que o professor Eric deixou pra gente, tá bom? Vai lá no link da bio que você consegue. E se na dúvida também pode chamar aí no direct que o suporte te ajuda. Fala com a Viviane. Quero o seu YouTube. Isso, não, é ponto, tá? @terapeuta.Nadia Cianelli. Cianelli é Ciannelli. As pessoas querem que outros resolvam suas questões evitando olhar para si. Sempre digo, cada um está onde se coloca. Exatamente isso, Fran. É uma percepção que a gente tem, né? A gente cresce nesse paradigma de mundo material, de mundo determinístico, e acha que a resposta está lá fora. Mas tem um propósito para isso, né? Quando a gente acha que a resposta está lá fora, a gente se coloca em submissão ao que o que é lá fora resolve fazer por nós, né? Então, assim, não tenho consciência do que eu posso fazer por mim mesma, de que eu posso buscar minhas próprias curas, passo a vida inteira alimentando a farmácia, um exemplo, né? Existem diversas outras possibilidades aí quando a gente para pensar a respeito disso. Então, ofertar conhecimento para a população não é interessante. É interessante que a população fique realmente cada vez mais desconectada de tudo isso e conectada ao plano material. Porque aí você alimenta uma economia. Uma pessoa desperta não alimenta uma economia. Entende? Então, a gente tem essa tendência de buscar fora por falta de conhecimento. A partir do momento que a gente começa a despertar, a gente vê que a resposta está dentro de nós. Eu atendo as pessoas aqui, às vezes elas vêm e falam, minha vida tá assim, assim, assado, mas eu percebo que isso vem disso, disso, daquilo. Já chegou com a resposta pronta, né? Não tem o que eu intervir ali para trazer à tona a causa raiz. A pessoa já sabe, só que ela precisa de alguém que mostre para ela as causas de relação, né? Porque ela sabe que tem alguma coisa ali na história dela que colocou ela nesse patamar. Mas aí também já é um processo de despertar. A pessoa procurar uma terapia energética para cuidar das suas questões de vida, né? Não só física, emocional, mas de vida como um todo. Porque ela já percebeu que esse caminho é o caminho que vai trazer uma maior possibilidade para ela. Já é um processo de despertar. Porque do contrário, a gente vai para médico, a gente vai para medicamento, a gente vai
para qualquer outra coisa que deixe a gente cada vez mais adormecido, tá? Meu caso é bem excêntrico, eu nasci com extrema sensibilidade, não consigo ainda acessar memória da vida passada. Se você já tem essa possibilidade, já nasceu com isso, você precisa desenvolver, tá? Porque isso daí é energia solta no seu sistema, precisa ter um direcionamento, precisa ter uma canalização para alguma função. E aí você precisa buscar os meios aí de desenvolver dentro da linha de pensamento que você mais acredita, né? Processos de meditação sempre são muito importantes nesse nível, né, para você realmente poder parar, calar a sua mente e trazer essas informações de outros planos para sua vida e começar a se conectar cada vez mais. Você é muito esclarecedora. Gratidão, é gratidão a minha, Shirley. Estou compartilhando todas as lives sobre os chakras. Gratidão. Que bom, Neide. Fico feliz. Olá, Roberta. Eu também conheci vocês no Paranormal, amei. A gente também amou. Foi muito bom. Não, é @terapeuta.nadiacianelli. Vou colocar aqui embaixo para vocês, olha. Só um minutinho. Desse jeito aí. Esse é o meu canal aqui no Instagram, o meu canal no YouTube, o meu canal no TikTok, o mesmo endereço, tá bom? Então, gente, eu deixei o recado aqui para vocês. Mais tarde eu coloco lá alguma dessas informações assim de planta, cristal e tudo para vocês no story, né? Para vocês poderem pegar as informações. E agora é aquele momento em que eu faço a análise do campo energético de alguém, dou uma olhada aí nos chakras, vejo se tem alguma energia intrusa ou não. Então, quem quiser atendimento, coloca aí para mim. Eu quero, que eu vou fazer um atendimento rápido aqui. Vamos colocar aí. Eu peguei alguém aqui, gente. Eu quero, Roberta. Primeira que colocou, ó. De óculos eu não enxergo nada. Olha, gente, eu chamei o primeiro que apareceu, Roberta. Tudo bom, Roberta? Tudo bem? Prazer, Ótimo. viu? Igualmente. Me fala seu nome completo, querida. É Roberta Teixeira da Silva. Roberta Teixeira Da Silva. Qual a sua data de nascimento? 6 de outubro de 79. 6 de outubro de 79. Ótimo. Vamos ver como é que está seu campo energético, Roberta. Tá bom. Ó, o campo energético está livre de energia intrusa, né? Coisa externa que acessa o seu campo. Então, se tiver alguma baguncinha aí, é interna. Tá bom? Vamos ver como é que vai ser o chakra.
Olha, Roberta, pela leitura dos seus chakras, eu vou falar mais ou menos como que está me aparecendo aqui, que está a sua vida nesse momento. Você me fala se está de acordo ou não, Tá tá? bem. De acordo com a análise aqui dos seus chakras, me aparenta que nesse momento você está assim, sem muito ânimo, sem muita força de vontade, sem muita criatividade, um pouco talvez submissa a algumas questões, algumas pessoas, sem conseguir dizer não, sem conseguir estabelecer limites, com as emoções um pouco aí apagadas, e ao mesmo tempo com muita vontade de ajudar as pessoas, com muita vontade de colocar as coisas em movimento, de colocar a mão na massa para fazer as coisas, com um monte de ideia nas mentes, mas sem essa energia de base para concretizar. Tá mais ou menos assim? Muito, bateu muito, exatamente. É assim, Porque assim, o que que acontece? Pode falar, desculpa. imagina! Eu ia só dizer assim, que eu já estou no caminho já da espiritualidade há bastante tempo. E, e assim, aí eu sinto que agora chegou um momento, sabe, de colocar isso, de pegar esse caminho e até fazer uma transição de carreira. Eu acho que essas ideias que você pegou aí, é isso, é Sim. isso. Né? Eu tô nesse caminho aí. Aham, porque assim, o seu primeiro, segundo e o terceiro chakras, eles estão hipoativos, estão funcionando para menos. Então, o primeiro chakra é aquele que te dá energia de base, de sustentação, de estrutura, né? Aquele ímpeto para você levantar da cama e fazer a sua vida acontecer. O segundo chakra é o chakra da criatividade, das relações pessoais, assim, mais íntimas, né? Não só de parceiro, de namorado, de marido, mas também as familiares. E o terceiro chakra é o chakra do seu poder pessoal, de você estabelecer limites, de você se estabelecer no mundo e organizar as emoções. E o quarto chakra, o quinto chakra, o sexto chakra estão hiperativos. Geralmente eles tendem a se compensar, porque como um é correlacionado com o outro, quando um está demais, o outro tende a ficar de menos para poder trazer um equilíbrio ali. Mas aí o quarto chakra é o chakra do sim para a vida, o chakra do amor, da gratidão, né? De você querer oferecer o melhor de você para o mundo. O quinto chakra é o chakra da expressão. Seja uma expressão através da fala ou expressão daquilo que você coloca a mão na massa para fazer, para construir, né? De expressar a sua essência nesse plano material. E o sexto chakra é o chakra do nosso pensamento. Então, quando o quinto, o sexto chakra estão hiperativos, geralmente assim, ou a gente tem muita ideia, tudo bagunçado, não sabe por onde começa, ou a gente até sabe por onde começa, mas não consegue colocar em prática. Ou também pode vir aquela sensação de que eu falo, 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 parece que ninguém me escuta, né? É o chakra da expressão. E o sétimo chakra também está hiperativo, assim, né? Então, essa conexão espiritual que você fala que você já vem tendo, ele também está bem forte. Mas se não tiver o chakra básico te ancorando ali, você não consegue trazer toda essa possibilidade para o plano material. Precisa buscar esse equilíbrio, tá? Eu vou harmonizar para você aqui. Se concentra aí. Inspira profundamente pelo nariz, libera o ar suavemente pela boca. Concentre-se em si mesma. Fique receptiva. Execute esse comando de ativação PQA, chakras 17, 11 e 29. Ok, os chakras agora estão harmonizados, tá? E aí, assim, olha para essas questões, não fica só no plano espiritual, também traz para o plano material, né? Traz essa convergência dos dois mundos, porque você é os dois mundos, para que você consiga realmente trazer tudo isso que você sabe, que você conhece, que você tem vontade de compartilhar com as pessoas de uma maneira mais materializada, tá? Senão vai ficar só aqui e não vai sair. Tá bom? Tá Deixa eu ver bom. a sua frequência na parte do tempo. Ó, a maior parte do tempo você está calibrando no nível do desejo.
que é justamente essa ânsia, né, de eu quero fazer, eu tô aqui, é o meu desejo fazer isso, mas eu não sei por onde eu vou. É, E o desejo não é um nível de estado de consciência, um nível de energia muito bom, porque ele está abaixo de 200. Então, ele demanda da sua própria energia para que você consiga sustentar isso. Se conecta consigo mesma, olha para as suas questões, perceba onde que é difícil você atuar, perceba por que que é difícil, por que que dói, por que que sofre. Tenta olhar para outras questões, tenta olhar para outras formas de atuação, porque assim, a gente recebe informações o tempo todo, de diversos lugares, de diversas formas. A gente escolhe com quais informações a gente vai se conectar. Quando a gente não faz essa escolha consciente, a gente se conecta a partir da nossa energia, por mera ressonância, né? Nosso estado energético, nosso nível de consciência atrai aquelas informações que estão ali de acordo. A forma como a gente vai lidar com essas informações e quais situações que acontecem, também a gente pode escolher. Também pode ser uma decisão consciente, né? Sei lá, caiu um leite no chão, né? Colocou o leite lá para você beber, o copo virou, o leite caiu no chão. Você tem diversas formas de lidar com essa situação. Eu vou xingar, vou reclamar, vou tentar colocar a culpa em alguém, vou simplesmente pegar um pano e limpar, ou vou chamar meu gato para tomar e aproveitar, né? verdade. São possibilidades. A forma como a gente se conecta com as possibilidades começa a mudar o nosso estado de consciência, tá? Então, qual é o processo de expansão de consciência? É você justamente poder trazer essa possibilidade de se conectar de maneira mais saudável, mais positiva, tá? Conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento mesmo, você já está aí no processo de desenvolvimento espiritual, olhar as possibilidades positivas em vez das negativas, não é negar as negativas, mas ter a possibilidade de tomar consciência e escolher, tá? Muito, muito perfeito. Muito obrigada, é uma A honra, viu? gratidão por ter participado com a gente, Roberto, Eu que seja agradeço, bem-vinda, viu? Muito tá? obrigada mesmo. Obrigada, tudo de bom. Gratidão. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver se eu saio. Então, gente, é isso. A gente tem infinitas possibilidades a cada instante da nossa vida. Aquilo que a gente coloca a nossa consciência se transforma em probabilidades. E a forma como a gente conduz pode se tornar uma materialidade. Então, fiquem aí com esse pensamento para matutar e levem isso como conhecimento para que vocês possam aplicar na vida cotidiana de vocês, porque todo conhecimento ele precisa ter uma função. Ele não pode ficar armazenado, ele não pode ficar guardado, ele não pode ficar parado. Ele precisa ter a possibilidade de ser aplicado e de transformar vidas. E é isso que a gente pretende aqui, compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem, para que vocês possam transformar a vida de vocês de pouquinho em pouquinho, ok? Fiquem na paz e na luz. Toda quinta-feira de manhã, às 10h07, a gente tem live aqui com temas diversos e no final eu sempre faço um atendimento desse tipo. Quem não conseguiu ser atendido hoje, continua aí que sempre tem oportunidade, tá? E na quarta-feira, às 8 da noite, a Patrícia sempre vem também para uma live. Às vezes ela traz convidados, às vezes ela faz atendimento, como ela fez ontem. E todas as lives ficam salvas. Primeiro aqui, depois lá no YouTube. Então, se vocês perderam, querem assistir, ou querem assistir de novo para rever alguma informação que passou meio batida, voltem aí na live, no feed, que vocês conseguem acessar tudo isso, ok? Fiquem na paz e na luz. Gratidão por estarem aqui comigo nessa manhã de quinta-feira.